Existe um momento silencioso na vida de uma mulher que muda tudo. Não é quando ela grita, não é quando ela implora, não é quando ela se desespera tentando provar seu valor. É quando ela simplesmente para. Para de correr atrás, para de explicar, para de se diminuir para caber no ego frágil de um homem que nunca soube reconhecer o tesouro que tinha diante de si. E sabe o que acontece nesse momento? O mundo dele desmorona, não porque você fez algo contra ele, mas porque sua liberdade, sua paz, seu silêncio digno expõem algo que ele sempre tentou esconder de si mesmo, a própria fragilidade. Carl Jung passou décadas estudando a psique humana e descobriu algo que muitas mulheres precisam entender. Quando uma mulher se torna completa em si mesma, ela se torna o espelho mais assustador para um homem que nunca fez o trabalho interno de se tornar quem realmente é. Sua independência não é apenas uma escolha comportamental. É uma declaração psíquica que abala as estruturas do ego masculino imaturo. E hoje você vai entender, com profundidade científica e clareza espiritual, por que sua liberdade é exatamente o que destrói o castelo de cartas que ele construiu sobre areia. Quando você para de perseguir um homem, algo acontece nas profundezas do inconsciente dele que ele não consegue nomear, mas sente visceralmente. Jung chamava isso de confronto com a sombra. Durante todo o tempo em que você corria atrás, validava, implorava, tentava provar seu amor, ele podia manter uma ilusão confortável, a ilusão de ser o centro, de ser necessário, de ter poder. Mas no momento em que você se afasta com dignidade, em que sua energia não está mais disponível para alimentar o ego dele, uma rachadura se abre. E por essa rachadura, ele é forçado a olhar para algo que sempre evitou, si mesmo. A neurociência moderna confirma isso através dos estudos sobre sistemas de recompensa dopaminérgica. Quando alguém está constantemente disponível, constantemente buscando, o cérebro da outra pessoa se acomoda em um padrão de baixo esforço e alta recompensa. Não há desafio, não há crescimento, não há verdadeiro investimento emocional. Mas quando essa fonte de validação externa desaparece, o sistema nervoso entra em crise. A amígdala dispara sinais de ameaça. O córtex pré-frontal tenta racionalizar. E o ego, aquela construção frágil que ele criou para não sentir sua própria inadequação, começa a ruir. Isso não é crueldade da sua parte. É consequência natural de uma lei psicológica imutável. Ninguém valoriza o que está sempre disponível, sempre servil, sempre se diminuindo. Você não foi criada por Deus para ser a muleta emocional de homem algum. Você foi criada para ser amada, honrada, respeitada por alguém que reconheça seu valor, não porque você implorou por esse reconhecimento, mas porque ele desenvolveu olhos para ver. Um homem de verdade não se sente ameaçado por uma mulher livre. Ele se sente inspirado, mas um menino emocional, um ego não desenvolvido, um homem que nunca fez o trabalho de individuação que Jung tanto falava, esse sim entra em colapso quando você para de alimentar as fantasias dele. E sabe por quê? Porque sua presença completa, sua paz interior, sua recusa silenciosa em participar de jogos emocionais expõe a verdade que ele mais teme. Ele não é quem fingia ser, nem para você, nem para si mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já se sentiu pequena tentando ser grande o suficiente para alguém que nunca mereceu nem suas migalhas? Comenta aqui embaixo. A projeção é um dos mecanismos mais poderosos e destrutivos que Jung identificou. Quando um homem não desenvolveu sua ânima, aquele aspecto feminino interior que todos nós temos, ele projeta tudo o que não resolveu em si mesmo nas mulheres ao seu redor. Se ele tem medo da própria vulnerabilidade, vai chamar você de sensível demais. Se ele não sabe lidar com a própria profundidade emocional, vai dizer que você é complicada. Se ele tem pavor da própria liberdade interior, vai tentar controlar a sua. E aqui está o ponto crucial que muitas mulheres não entendem.
Quando você se liberta, quando você para de aceitar essas projeções, quando você simplesmente diz não com seu silêncio, com sua ausência, com sua dignidade inabalável, você remove o espelho onde ele projetava tudo. E agora? Agora ele é forçado a olhar para si mesmo, e isso é aterrorizante para quem nunca desenvolveu estrutura interna. A neurociência nos mostra que o cérebro masculino, especialmente em indivíduos com padrões de apego inseguro ou traços narcisistas, tende a buscar validação externa como forma de regular a própria autoestima. Ele não construiu um senso interno de valor. Então, ele precisa de você constantemente dizendo o quanto ele é incrível, o quanto você precisa dele, o quanto ele é indispensável. Isso alimenta um ciclo vicioso, onde ele se torna viciado nessa validação. Mas você não é terapeuta dele. Você não é mãe emocional dele. Você não é a responsável por construir a estrutura psíquica que os pais dele deveriam ter construído. Quando você entende isso, quando você realmente incorpora essa verdade, algo mágico acontece. Você para de carregar peso que nunca foi seu para carregar. E nesse momento, você se torna livre. E essa liberdade, minha querida, é exatamente o que destrói o mundo ilusório dele. Vamos falar sobre o ego. Jung dizia que o ego é apenas a ponta do iceberg da personalidade. Existe todo um mundo inconsciente embaixo, cheio de complexos, traumas, medos não resolvidos. Um homem com ego frágil é aquele que construiu uma persona brilhante por fora, mas nunca olhou para o caos por dentro. Ele precisa de constante reafirmação externa porque não tem estrutura interna. E uma mulher livre, uma mulher que não precisa dele para se sentir completa, é a maior ameaça para esse castelo de cartas. Porque você, simplesmente existindo na sua inteireza, prova que é possível ser completo. Prova que é possível não precisar de validação constante. Prova que é possível ter paz interior sem depender de outra pessoa. E isso expõe a mentira que ele contou para si mesmo a vida inteira, que ele não consegue ser feliz sozinho, que ele precisa de alguém para completá-lo, que ele não tem recursos internos. Tem uma passagem antiga que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Sabe por que isso é tão profundo? Porque uma mulher de valor não está à venda no mercado das emoções baratas. Ela não aceita migalhas. Ela não implora por atenção. Ela sabe quem é, de onde vem, para onde vai. Ela está fundamentada não no olhar de aprovação masculina, mas no reconhecimento do próprio valor dado por algo muito maior que qualquer relacionamento humano. E quando um homem encontra essa mulher, ele tem duas opções: crescer para estar à altura dela ou fugir porque o espelho é intenso demais. Homens imaturos sempre escolhem fugir. Homens de verdade escolhem crescer. Quantos desses padrões você já viveu? Deixa o número aqui nos comentários. É importante você ver que não está sozinha nisso. O sistema nervoso humano é programado para buscar segurança. Quando você está constantemente disponível, constantemente perseguindo, constantemente tentando provar amor, você cria um ambiente de pseudo-segurança para ele. Mas é uma segurança falsa, baseada não em conexão real, mas em dependência doentia. Ele não está seguro porque vocês têm algo verdadeiro. Ele está confortável porque você está fazendo todo o trabalho emocional enquanto ele colhe os benefícios sem esforço. A amígdala dele aprende esse padrão. O córtex pré-frontal racionaliza. Ela me ama tanto que nunca vai me deixar, então não preciso me esforçar. E assim, ele se acomoda na mediocridade emocional. Mas quando você se afasta, quando você recolhe sua energia, quando você para de ser a fonte infinita de validação, o sistema nervoso dele entra em alerta máximo, não porque ele te ama de verdade, mas porque a fonte de suprimento acabou. Isso é narcisismo emocional, minha querida, e você precisa ter olhos para ver. Jung falava sobre a importância da individuação, que é o processo de se tornar quem realmente somos, integrados,
completos, sem depender de máscaras ou validações externas. Uma mulher individuada é uma mulher que fez o trabalho interno. Ela conhece suas sombras, suas luzes, suas feridas, suas forças. Ela não precisa de um homem para se sentir valiosa. Ela quer um companheiro, não um projeto para consertar. E quando ela encontra um menino emocional disfarçado de homem, ela reconhece imediatamente, porque ela já não está mais na frequência da carência. Ela está na frequência da abundância interior. E essa frequência é insuportável para egos não desenvolvidos. Vou te contar algo que poucos falam. Quando você se torna livre emocionalmente, quando você para de buscar validação externa, quando você simplesmente existe na sua plenitude, você se torna um espelho. E espelhos não mentem. Eles refletem a verdade nua e crua. Se um homem olha para você e vê uma mulher livre, completa, em paz, e isso o irrita, isso o assusta, isso o faz querer te diminuir ou te controlar, preste atenção. Você não está vendo o medo dele de você. Você está vendo o medo dele de si mesmo. Porque você representa tudo o que ele não teve coragem de se tornar. Você fez o trabalho, você olhou para dentro, você enfrentou suas sombras, você não fugiu de si mesma e agora você está do outro lado, livre. E ele ainda está preso nas próprias correntes, mas chamando isso de liberdade. A ciência do apego nos ensina que padrões relacionais são formados na infância e repetidos na vida adulta até que haja consciência e trabalho terapêutico. Um homem com apego evitativo vai sempre fugir de intimidade real. Um homem com apego ansioso vai sempre buscar validação constante. Um homem com apego desorganizado vai oscilar entre te puxar e te empurrar, criando um ciclo de confusão emocional. Mas você, mulher consciente, mulher que fez o trabalho, você não precisa mais dançar essas danças doentias. Você pode observar, identificar e simplesmente escolher não participar. E essa escolha, esse simples ato de preservar sua própria paz, é revolucionário. É você dizendo, meu bem-estar emocional é mais importante que manter um relacionamento que me diminui. Se você chegou até aqui, comenta, eu escolho minha paz, e inscreva-se no canal. Compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso. Existe um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva. É quando a mente tenta conciliar duas verdades contraditórias. No caso de um homem de ego frágil, ele quer acreditar que é forte, maduro, seguro, mas no fundo, ele sabe que não é. Ele sabe que está fingindo. Ele sabe que nunca fez o trabalho real de se tornar. E quando você, com sua presença livre e completa, expõe essa contradição, o cérebro dele entra em pânico. Porque agora ele tem duas opções: admitir a verdade e crescer, ou atacar o espelho e culpar você. Homens imaturos sempre escolhem a segunda opção. Eles vão te chamar de orgulhosa, de fria, de dura, de insensível. Vão dizer que você mudou, que você não é mais a mesma. E sabe de uma coisa? Eles estão certos. Você não é mais a mesma. Você evoluiu, você cresceu, você se tornou. E ele continua estagnado, culpando você por não mais aceitar a versão pequena de si mesma que cabia no ego pequeno dele. Jung dizia que o encontro com a sombra é um dos momentos mais dolorosos e transformadores do processo de individuação. A sombra é tudo o que negamos em nós mesmos, tudo o que não queremos ver, tudo o que projetamos nos outros. Um homem que nunca enfrentou sua sombra vai projetar nela tudo o que ele rejeita em si mesmo. Se ele tem medo da própria fraqueza, vai te chamar de fraca quando você chora. Se ele tem pavor da própria sensibilidade, vai te chamar de sensível demais quando você sente. Se ele nunca desenvolveu a capacidade de se comprometer, vai te chamar de exigente quando você pede compromisso. E aqui está a chave. Quando você se liberta, você para de aceitar essas projeções. Você devolve o que é dele para ele.
E forçar alguém a carregar o próprio peso psicológico é uma das coisas mais assustadoras que você pode fazer para um ego não desenvolvido. A neuroplasticidade cerebral nos mostra que o cérebro pode mudar, mas apenas através de esforço consciente, repetição e desejo genuíno de transformação. Um homem pode crescer, um ego pode se desenvolver, um menino emocional pode se tornar um homem de verdade. Mas isso requer trabalho, requer terapia, requer honestidade brutal consigo mesmo, requer humildade para admitir: eu não sou quem fingia ser. E a maioria não está disposta a pagar esse preço. É mais fácil encontrar outra mulher que ainda está na frequência da carência, que ainda vai alimentar o ego dele, que ainda não descobriu o próprio valor. E sabe de uma coisa? Deixa ele ir, porque você não está mais disponível para ser a enfermeira emocional de homem algum. Você está disponível para parceria real, para amor maduro, para um homem que já fez o próprio trabalho. Vamos falar sobre dignidade. Existe uma força silenciosa em uma mulher que sabe o próprio valor. Ela não precisa gritar. Ela não precisa se provar. Ela simplesmente existe, inteira, completa, em paz. E essa paz é magnética para homens maduros e aterrorizante para meninos emocionais. Por quê? Porque dignidade não negocia, dignidade não implora, dignidade não aceita menos do que merece. E um homem acostumado com mulheres que se diminuem, que se desculpam por existir, que imploram por migalhas de atenção, ele simplesmente não sabe o que fazer com uma mulher digna. Ele tenta as mesmas táticas de manipulação que funcionavam antes. E quando elas não funcionam, quando você simplesmente olha, sorri e se afasta, o mundo dele desmorona, porque você quebrou o script. Você não está mais interpretando o papel que ele escreveu para você. Qual parte desse vídeo mais tocou seu coração? Conta aqui embaixo. O arquétipo da mulher sábia, presente em todas as culturas e tradições espirituais, fala de uma mulher que conhece. Ela conhece a si mesma, ela conhece os outros, ela conhece os padrões, ela vê através das máscaras, ela não é ingênua, ela não é tola. Ela teve suas experiências, suas feridas, suas cicatrizes. Mas ao invés de se tornar amarga, ela se tornou sábia. Ao invés de fechar o coração, ela o fortificou. Ela aprendeu a discernir. E o discernimento, minha querida, é o seu superpoder. É a capacidade de ver além das palavras bonitas, das promessas vazias, dos comportamentos performáticos. É ver o caráter real. É ver se há substância ou apenas aparência. E quando você desenvolve esse discernimento, você para de perder tempo com homens que não têm estrutura para te honrar. A ciência da regulação emocional nos ensina que pessoas com alta inteligência emocional conseguem identificar, nomear e gerenciar suas próprias emoções sem depender de validação externa. Elas têm o que chamamos de locus de controle interno. O valor delas não depende da opinião dos outros. A paz delas não depende de comportamento alheio. A felicidade delas vem de dentro. E quando você desenvolve isso, quando você realmente se torna emocionalmente madura e regulada, você para de dançar no ritmo da imaturidade alheia. Você simplesmente não entra mais na dança. Você observa de fora, com compaixão, mas sem participação. E isso é liberdade verdadeira. Um homem de ego frágil precisa de constante drama, constante intensidade, constante montanha-russa emocional. Por quê? Porque ele confunde drama com paixão, confunde caos com amor, confunde dependência com conexão. Ele nunca experimentou amor maduro, saudável, estável. Ele acha que se não tem briga, não tem amor. Se não tem ciúme, não tem cuidado. Se não tem controle, não tem comprometimento. E quando você mostra para ele, através do seu exemplo, que existe outra forma de amar, uma forma madura, respeitosa, livre, ele não reconhece, porque ele nunca viu isso. Então ele rejeita, ele diminui. Ele tenta te convencer de que você é fria, distante, sem emoção.
quando na verdade você é a única pessoa emocionalmente madura na sala. Existe um versículo que diz: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Mas vou te dizer o inverso. Melhor é estar sozinha em paz do que com um homem que diminui sua luz. Melhor é dormir sozinha com dignidade do que acordar ao lado de alguém que te faz sentir pequena. Melhor é construir uma vida solo e plena do que destruir sua alma tentando caber em um relacionamento tóxico. Deus não te criou para ser o saco de pancadas emocional de ninguém. Ele te criou para ser amada, honrada, respeitada. E se um homem não tem capacidade para isso, o problema não é você. O problema é ele. E você não precisa ficar para consertar quem não quer ser consertado. Já viveu isso? Comenta "já basta" aqui embaixo e compartilha esse vídeo. A individuação, esse processo que Jung tanto falava, é sobre se tornar quem você realmente é. Não a versão que seus pais queriam, não a versão que a sociedade espera, não a versão que cabe no ego de um homem imaturo, mas a versão verdadeira, autêntica, completa. E isso assusta muita gente, porque quando você é autêntica, você expõe a falsidade dos outros. Quando você é completa, você expõe a carência alheia. Quando você é livre, você expõe as correntes invisíveis que os outros ainda carregam. E muitos preferem te diminuir a questionar as próprias prisões. Mas você não está aqui para viver pequena, para que outros se sintam grandes. Você está aqui para brilhar na plenitude do seu ser. O cérebro humano tem algo chamado neurônios espelho. São neurônios que disparam quando observamos comportamentos em outros, fazendo-nos sentir e compreender emocionalmente o que o outro está experienciando. Quando um homem de ego frágil olha para você, mulher livre e completa, os neurônios espelho dele captam sua paz, sua inteireza, sua liberdade. E isso gera duas reações possíveis: inspiração para crescer ou ressentimento pela comparação. Homens maduros sentem inspiração. Homens imaturos sentem ressentimento. E o ressentimento se manifesta em tentativas de te diminuir, te controlar, te fazer sentir culpada por ser quem você é. Mas você não tem culpa de ter feito o trabalho que ele se recusou a fazer. Vou te revelar algo poderoso. Sua ausência ensina mais do que sua presença jamais ensinou. Quando você estava lá, disponível, tentando, explicando, ele não via valor. Porque o que está sempre disponível não parece valioso. Mas quando você se vai, quando você recolhe sua energia, quando você simplesmente para de estar acessível, algo acontece. A mente dele começa a revisar. A memória começa a romantizar. O ego começa a perceber o que perdeu. Mas aqui está o ponto crucial. Você não deve voltar, porque o que ele sente não é amor verdadeiro, é a perda do suprimento narcisista. É o ego ferido porque a fonte de validação desapareceu. E se você voltar, o ciclo recomeça. Ele se acomoda novamente. E você? Você volta para a prisão que levou tanto esforço para escapar. Jung falava sobre o processo de integração da sombra como essencial para o desenvolvimento psicológico completo. Quando uma pessoa integra sua sombra, ela reconhece e aceita as partes de si mesma que antes negava. Ela se torna inteira, não mais dividida entre a persona pública e o caos interior privado. Um homem que integrou sua sombra não tem medo de mulheres fortes. Ele não se sente ameaçado por mulheres livres. Ele celebra, porque ele próprio é livre interiormente. Mas um homem que ainda nega sua sombra, que ainda projeta tudo o que não aceita em si mesmo nos outros, esse sim tem pavor de você. Porque você é o espelho que ele mais teme olhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está disposta a tolerar menos daqui para frente? Escreve nos comentários. Isso vai te fortalecer. A sabedoria antiga ensina que uma mulher virtuosa é coroa para seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Sabe o que isso significa psicologicamente? Significa que uma mulher de valor,
Uma mulher que se honra, que tem dignidade, que não aceita menos do que merece, ela eleva o homem ao seu lado. Mas isso só acontece se o homem tem estrutura para ser elevado. Se ele tem ego frágil, ele vai sentir o peso da sua virtude como vergonha. Não porque você fez algo errado, mas porque ele sabe que não está à altura. E ao invés de crescer para te alcançar, ele tenta te puxar para baixo. É mais fácil destruir a luz do que se tornar luz. O sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, responde intensamente a ameaças ao ego. Quando um homem de ego frágil percebe que você não precisa mais dele, o sistema límbico dispara como se fosse uma ameaça de sobrevivência. Não porque você é perigosa, mas porque a identidade dele, construída sobre a areia da validação externa, está desmoronando. E o cérebro primitivo não diferencia a ameaça física de ameaça ao ego. Então ele entra em modo luta ou fuga, e geralmente ele escolhe luta, tenta te manipular, te diminuir, te fazer sentir culpada. Ou fuga, desaparece, ghosting, vai buscar alguém que ainda alimente o ego dele. Em ambos os casos, ele prova quem realmente é. Tem uma força silenciosa em simplesmente não participar mais, não discutir, não explicar, não justificar, simplesmente se afastar com dignidade, porque mulher de valor não debate com quem não tem ouvidos para ouvir. Ela não explica seu valor para quem é cego para ver. Ela simplesmente se levanta e vai buscar o que realmente merece. E nesse movimento, nesse simples ato de preservar a própria dignidade, ela ensina mais do que 1000 palavras jamais ensinariam. Ela ensina que há consequências para não honrar um tesouro. Ela ensina que nem tudo está sempre disponível. Ela ensina que algumas portas, quando fechadas, não se abrem novamente. Jung dizia que o encontro mais difícil é consigo mesmo. E ele estava absolutamente certo. É muito mais fácil projetar, culpar, evitar, do que olhar honestamente para dentro e admitir: eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu tenho trabalho a fazer. Um homem que faz esse trabalho, que tem essa coragem, ele se torna digno de uma mulher completa. Mas um homem que foge desse trabalho, que prefere viver na ilusão do ego inflado, esse não tem condições de honrar uma mulher real, e você precisa ter olhos para ver a diferença. Porque não é seu papel salvar ninguém, não é seu papel ser terapeuta emocional, não é seu papel consertar o que a família dele deixou quebrado. Seu papel é viver na plenitude do seu ser e permitir que apenas quem está pronto entre. Se esse conteúdo está transformando algo em você, curte esse vídeo agora. E se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. A ciência da neuroplasticidade nos mostra algo esperançoso. As pessoas podem mudar, mas apenas se quiserem. Apenas se reconhecerem a necessidade. Apenas se estiverem dispostas a fazer o trabalho árduo de autoconfrontação. E a maioria não está. A maioria prefere a zona de conforto da inconsciência, mesmo que essa zona de conforto seja uma prisão emocional. Então eles repetem os mesmos padrões, relacionamento após relacionamento, culpando sempre as mulheres por não serem suficiente, quando na verdade o problema sempre foi interno, sempre foi o ego não desenvolvido, sempre foi a recusa de crescer. Você, mulher que chegou até aqui, você está em um momento sagrado. É um momento de escolha consciente. Você pode voltar aos padrões antigos, aceitar menos do que merece, tentar mais uma vez consertar quem não quer ser consertado. Ou você pode honrar o trabalho que já fez, honrar a mulher que se tornou e simplesmente permanecer firme na sua verdade. Não é orgulho, é discernimento, não é frieza, é proteção, não é falta de amor. É amor próprio elevado ao nível que sempre deveria estar. E quando você escolhe a segunda opção, quando você escolhe sua própria paz, você não está fechando portas para o amor. Você está fechando portas para tudo o que não é amor verdadeiro.
e abrindo espaço para o que realmente merece entrar. O ego dele não é problema seu. A imaturidade dele não é responsabilidade sua. O trabalho interno que ele precisa fazer não pode ser feito por você. Tudo o que você pode fazer e deve fazer é permanecer firme em quem você é. Porque uma mulher firme em sua essência é um convite silencioso para que os homens de verdade apareçam e uma porta fechada para que os meninos emocionais procurem outro lugar para projetar suas fantasias. Sua liberdade é a ruína do ego dele porque ela expõe a verdade que ele sempre tentou esconder, que ele nunca foi tão forte quanto fingia ser. E agora, com você livre, completa, em paz do outro lado, ele precisa decidir, crescer ou continuar pequeno. E essa decisão não é sua, nunca foi.